No coração de Lisboa, sob a chuva fina que escorria pelas calçadas antigas do bairro Alto, Ana Sofia, as gêmeas idênticas de 25 anos, pararam à porta de uma casa modesta. Com os cabelos negros molhados colados ao rosto, elas bateram à porta com desespero, o som ecoando como um grito abafado na noite. Quando a viúva Margarida abriu a porta, as irmãs caíram de joelhos, suplicando: "Por favor, deixe-nos trabalhar para si, senhora. Somos boas em tudo, cozinhamos, limpamos, cuidamos do jardim. Não temos mais ninguém." Margarida, uma mulher de 48 anos, viúva há 2 anos desde que o marido morrera num acidente de pesca no Tejo, fitou-as com olhos cansados. O seu rosto, marcado por rugas de sofrimento, endureceu ao ver as duas jovens idênticas, com traços delicados e olhos castanhos profundos que pareciam espelhos uma da outra. "Levantem-se, meninas. O que vos traz aqui a esta hora? Lisboa não é lugar para mendigar empregos na chuva." Ana, a mais ousada das duas, ergueu o olhar. "Fomos expulsas de casa, senhora. Nossa família. Eles não aceitam quem somos." Sofia, sempre mais reservada, apertou a mão da irmã, um gesto sutil que carregava anos de segredos partilhados. Margarida hesitou, o coração apertado pela memória do seu próprio exílio emocional após a morte do marido. Ela vivia sozinha naquela casa herdada, gerindo uma pequena loja de artesanato no Chiado, mas as dívidas acumulavam-se como nuvens de tempestade. Precisava de ajuda, mas algo nas gêmeas inquietava, uma ligação invisível, uma cumplicidade que ia além do laço sanguíneo. "Entrem, pelo menos sequem-se. Mas amanhã falamos de trabalho." As irmãs entraram, o alívio misturado com medo, sem saber que aquela porta aberta seria o início de um vendaval que abalaria as fundações das suas vidas. No dia seguinte, sob o sol tímido de outono, Margarida observava as gêmeas no jardim. Ana podava as roseiras com precisão, enquanto Sofia arrumava as ferramentas com uma graça silenciosa. Elas trabalhavam em harmonia perfeita, como se fossem uma só entidade. "Vocês são de onde?" perguntou Margarida, servindo chá na varanda. "De uma aldeia no Alentejo", respondeu Sofia, evitando o olhar. "Viemos para Lisboa há 3 anos, em busca de liberdade." Ana acrescentou, com um sorriso amargo: "Mas a liberdade tem um preço alto." Margarida assentiu, recordando as suas próprias batalhas. Casara-se jovem, por pressão familiar, com um homem que amava como amigo, mas nunca como amante. A viuvez trouxera-lhe uma solidão libertadora, mas também o julgamento dos vizinhos, que a viam como uma mulher incompleta. À medida que os dias passavam, as gêmeas integravam-se na rotina da casa. Ana cozinhava pratos tradicionais como arroz de marisco, infundindo-os com ervas frescas do jardim, enquanto Sofia cuidava das contas da loja, revelando um talento para números. Margarida sentia uma estranha paz, como se a presença delas preenchesse o vazio deixado pelo marido. Mas à noite, ouvia sussurros no quarto das gêmeas, conversas baixas, risos contidos, toques que pareciam mais íntimos do que fraternais. Uma dúvida crescia no seu peito: seriam elas amantes? Em Portugal, onde a Igreja ainda ecoava dogmas antigos e as famílias conservadoras ditavam normas, tal ideia era um escândalo sussurrado. Uma tarde, enquanto arrumava o quarto das irmãs, Margarida encontrou uma carta amassada no lixo. "Minha amada Sofia, o nosso amor é o nosso segredo, mas um dia o mundo entenderá." Assinada por Ana. O choque foi como um soco no estômago. Ela sentou-se na cama, as mãos tremendo. Como podia ser? Irmãs? Gêmeas? O tabu era duplo, triplo. Recordou as suas próprias noites insones, questionando desejos reprimidos por mulheres que admirara em silêncio. Mas nunca agira. Agora, confrontada com aquilo, sentia uma mistura de repulsa e inveja, inveja da coragem que nunca tivera. Confrontá-las? Ignorar? Margarida debateu-se internamente, o conflito moral corroendo-a. A sociedade portuguesa, ainda marcada por tradições católicas, via o amor entre mulheres como um pecado, uma aberração. E entre irmãs? Isso era impensável. Mas as gêmeas trabalhavam duro, traziam alegria à casa.
Expulsá-las seria condená-las à rua, à pobreza. Manter o segredo seria cumplicidade? Naquela noite, durante o jantar, o silêncio pesava como chumbo. Ana notou algo errado, senhora? Margarida engoliu em seco. Nada, meninas. Apenas. Pensativa. Os dias seguintes foram tensos. Sofia, sensível às nuances, aproximou-se de Margarida no jardim. Senhora, agradecemos tanto. Mas se formos um fardo. Margarida interrompeu, não são. Mas digam-me a verdade. Vocês amam-se? As palavras saíram como uma confissão própria. Sofia corou lágrimas nos olhos. Sim. Desde adolescentes. Tentámos negar, mas é mais forte que nós. Ana, chegando por trás, abraçou a irmã protetoramente. É amor, senhora. Não pecado. Margarida sentiu o mundo girar. Ali estava, o confronto direto. O que faria agora? A pressão familiar de Margarida começou a surgir. O seu irmão, padre na paróquia local, visitava ocasionalmente. Se soubesse. E os vizinhos, sempre atentos. Mas algo em Margarida despertava, uma empatia profunda, misturada com os seus próprios demónios. Decidiu, por agora, silenciar. Mas o segredo era uma bomba relógio. Os meses passaram e a casa de Margarida transformou-se num refúgio precário para as gêmeas. Ana e Sofia trabalhavam incansavelmente, transformando a loja de artesanato num pequeno sucesso. Clientes vinham de Alfama e Belém, atraídos pelos bordados delicados que Sofia criava e pelas cerâmicas pintadas por Ana. Margarida via nelas não só empregadas, mas companheiras. Conversas à noite revelavam histórias. A infância no Alentejo, onde o pai, um agricultor conservador, as batia por comportamentos estranhos, a mãe, que fechava os olhos para não ver. Mas o conflito interno de Margarida intensificava-se. Sonhava com toques proibidos, acordando suada e culpada. Sou uma hipócrita, pensava. Aceitava as gêmeas, mas negava-se a si mesma. Uma tarde, no mercado da Ribeira, encontrou uma velha amiga, Teresa, que sussurrou: ouvi rumores sobre as tuas novas ajudantes. Dizem que são diferentes. Margarida defendeu-as, são boas raparigas. Mas o veneno plantado germinava. Ana, percebendo a tensão, confrontou Margarida. Senhora, se nos quer fora, diga. Não queremos causar problemas. Margarida explodiu. Problemas? Vocês são o problema. Como podem amar-se assim? São irmãs? Sofia chorou. É o que somos. Tentamos separar-nos, mas dói demais. A discussão escalou, vozes e quando na casa. Margarida, em pânico, revelou a carta encontrada. Vi tudo. Ana rebateu. Então julgue-nos, mas saiba que o amor não escolhe. Naquela noite, Margarida procurou conselho no confessionário da sé de Lisboa. O padre, seu irmão João, ouviu em silêncio. Irmã, isso é abominação. Expulsa-as. Mas Margarida rebateu internamente, e se for amor verdadeiro? Saiu confusa, o dogma chocando com a realidade. De volta à casa, encontrou as gêmeas embalando pertences. Vamos embora, disse Sofia. Margarida parou-as, fiquem. Eu? Preciso de tempo. A pressão social aumentava. Vizinhos cochichavam, clientes hesitavam. Um dia, o pai das gêmeas apareceu à porta, furioso. Onde estão as minhas filhas depravadas? Margarida barrou, saia daqui. Ele gritou, elas corrompem tudo. Incesto e pecados. As gêmeas esconderam-se, tremendo. Após a partida dele, Ana desabou. Ele sempre soube, mas fingia. Agora, com rumores. Sofia consolou-a, um abraço que Margarida invejava secretamente. Margarida decidiu ajudar.
Levou-as a um grupo de apoio LGBT em Lisboa, escondido num centro comunitário. Lá, ouviu histórias semelhantes, rejeição familiar, lutas internas. Pela primeira vez, admitiu para si: eu também sinto atração por mulheres. Mas o medo paralisava-a, sou viúva respeitável. O que diriam? Um incidente mudou tudo. Sofia adoeceu, uma febre alta. Ana velou por ela, recusando-se a dormir. Margarida viu o amor puro, sem máscaras. Ela é minha vida, sussurrou Ana. Tocada, Margarida cuidou delas, o coração abrindo-se. Mas o irmão padre descobriu o segredo. Confrontou-a: estás a abrigar pecadoras. Margarida defendeu: são humanas, João. Como tu pregas misericórdia? Ele ameaçou: vou expor tudo. A traição veio de dentro. Teresa, a amiga, espalhou rumores na loja. Clientes sumiram. Margarida enfrentou prejuízos, o banco cobrando dívidas. Tudo por elas, pensou, amarga. Confrontou as gêmeas: vocês trouxeram isso. Ana rebateu: nós? Ou a sociedade que nos odeia? A discussão revelou feridas, Margarida confessou seus desejos reprimidos. Eu entendo, mas tenho medo. Sofia, recuperada, disse: o medo é a verdadeira prisão. Com a loja à beira da falência, Margarida tomou uma decisão arriscada: vender parte da herança familiar, uma relíquia de prata. Pelo bem de todas, justificou. Mas o irmão João interferiu, convocando uma reunião familiar. Na casa ancestral no Douro, parentes reuniram-se. Margarida abriga pervertidas, acusou João. As gêmeas, presentes por insistência de Margarida, enfrentaram olhares hostis. Ana falou: nosso amor não fere ninguém. Um tio rebateu: fere moral. Margarida defendeu-as: são minha família agora. O choque foi geral. João deserdou-a: estás perdida. De volta a Lisboa, o isolamento de IPNED. Amigos afastaram-se, a sociedade portuguesa, ainda conservadora em camadas, isolava-as. Mas dentro da casa, laços fortaleciam-se. Sofia e Margarida partilhavam confidências: eu casei por dever, nunca por paixão. Sofia, paixão é risco, mas vale. Ana, impulsiva, planeou uma fuga: vamos para o Porto, começar novo. Mas Sofia hesitou: e a senhora? Margarida sentiu o pânico da perda. Fiquei. Enfrentamos juntas. Um beijo inocente entre as gêmeas, testemunhado por Margarida, despertou ciúmes inesperados. Por que não eu? Pensou, chocada com o pensamento. A tensão culminou numa festa de bairro. Rumores explodiram em confrontos. Um vizinho agrediu Ana verbalmente: depravadas. Sofia defendeu-a, empurrando. Polícia envolvida, escândalo nos jornais locais, viúva abriga casal incestuoso. Margarida leu, horrorizada. É o fim? Mas as gêmeas não fugiram. Lutamos, disse Ana. Internamente, cada uma pagava o preço. Ana questionava: vale a pena tanto sofrimento? Sofia, sem ti, nada vale. Margarida lutava com moral: estou a trair minha fé? Uma visita ao terapeuta, recomendada pelo grupo LGBT, ajudou. Amor não é escolha, disse o profissional. Margarida começou a aceitar-se. Mas a traição veio de Ana. Num momento de fraqueza, contactou o pai, suplicando perdão. Se nos aceitar, voltamos. Sofia descobriu, devastada: traíste-nos. A briga foi feroz. Quer paz? Gritou Ana. Margarida mediou: todos erramos por medo. A reconciliação foi dolorosa. Sofia perdoou, mas a confiança abalada. Margarida, vendo o dano, confrontou seus sentimentos, atração por Sofia. Não posso, pensou, reprimindo. O conflito ético: ajudar ou desejar? Com o escândalo público, a loja fechou.
Margarida vendeu bens, mudando para um apartamento menor em Alfama. As gêmeas ajudaram, mas a pobreza mordia. Ana encontrou trabalho num café, Sofia como costureira. Pagamos o preço, disse Margarida. Mas a sociedade não perdoava. Protestos na rua, fora, pecadoras. João, o padre, tentou uma intervenção, trouxe exorcistas. Loucura, gritou Margarida, expulsando-os. Mas o evento traumatizou Sofia, que sofreu um colapso. Hospitalizada, revelou depressão crônica. Ana culpou-se, meu amor a destrói. Margarida consolou, não. A sociedade destrói. Na recuperação, Sofia decidiu, precisamos de nos separar. Ana implorou, não. Mas Sofia insistiu, para sobreviver. O coração de Margarida partiu-se ao ver. E se eu? Mas calou-se. Ana, revoltada, saiu uma noite, bebendo em bares do bairro Alto. Voltou com uma mulher estranha, beijando-a na porta. Sofia viu, traída. Revenge, gritou. A confrontação foi catártica. Ana admitiu, medo de te perder. Sofia, já perdeste minha confiança. Margarida, mediando, confessou, eu sinto algo por ti, Sofia. Mas é errado. O choque, senhora? Margarida, anos reprimida. Vocês despertaram-me. Sofia, tocada, entendo a dor. A decisão veio, Ana partiria sozinha. Vou para a Espanha, começar novo. Sofia ficaria com Margarida. Mas na véspera, Ana recuou, não consigo sem ti. Reconciliação, mas com condições, terapia, discrição. A sociedade reagiu, um artigo no Público expôs tudo, anonimamente por João. Viúva e gêmeas em triângulo pecaminoso. Margarida processou por difamação, mas perdeu. Justiça cega, lamentou. Internamente, cada uma despertava. Margarida abraçou sua identidade, sou lésbica. Sofia e Ana redefiniram o amor, não incesto, mas almas gêmeas. Mas o preço, isolamento, pobreza, saúde mental fragilizada. Nos meses finais, o trio encontrou uma frágil paz. Mudaram para o Algarve, longe de Lisboa, numa casa pequena perto do mar. Margarida abriu um ateliê online, as gêmeas ajudando. Clientes progressistas apoiavam. Portugal muda, disse Sofia. Mas feridas persistiam. Ana lutava com culpa, Sofia com desconfiança. Margarida, agora aberta, namorou discretamente uma mulher do grupo LGBT. Liberdade tardia, refletiu. Um confronto final, o pai das gêmeas reapareceu, doente, suplicando perdão. Errei? Ana perdoou, Sofia hesitou. Pagou o preço, perguntou. Ele morreu semanas depois, deixando herança. Dinheiro sujo, disse Ana, doando a caridade LGBT. Margarida refletiu sobre escolhas, traí minha família por elas. Foi certo? Sofia, certo é seguir o coração. Mas debates internos, moral versus amor. No fim, sentadas na praia de Faro, ao pôr do sol, conversaram. Valeu? Perguntou Ana. Sofia, sim, apesar de tudo. Margarida, despertamos. Mas a questão persiste. Em uma sociedade que julga o amor entre mulheres, especialmente gêmeas, é certo desafiar tabus à custa de tanto sofrimento ou o conformismo protege mais? Foi a escolha delas correta ou um erro trágico?